Caríssimos amigos, estamos aqui novamente para darmos mais um passo na compreensão do assunto Fátima. E a questão de Fátima é muito profunda, porque se Nossa Senhora veio à Terra 6 vezes para insistir por alguma coisa, é porque a intenção era muito séria. E não é uma mera questão superficial de pedir só a reza do terço por dia. Pode parecer uma coisa muito simples, não? Quero que reze o terço todos os dias, que façam penitência, que convertam e etc. Depois a consagração da Rússia, comunhão reparadora nos primeiros sábados. Isso, na realidade, o que está em jogo, para nós compreendermos bem Fátima, está em jogo são duas coisas. Nossa Senhora veio anunciar o triunfo do Imaculado Coração de Maria, que se fosse atendida pelos homens, ela faria com que viesse o reino de Maria, ou a humanidade iria rolar abismo abaixo rumo ao reino do demônio. É uma expressão dura falar no reino do demônio, mas é a evidência. Inclusive já se percebem mais manifestações de cultos satânicos feitos explicitamente, gente que vai usando certos enfeites e, em determinadas ocasiões, colocando chifres na cabeça e daí para fora. Bem, mas essa alternativa, reino de Maria ou reino do demônio, é o elemento sumamente grave que envolve a intenção de Nossa Senhora. Isso que nós temos que compreender. Bom, então ela veio anunciar o caminho para a realização do seu reino. Se ela tivesse sido atendida, nós talvez já estivéssemos até no reino de Maria, que é o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Bom, por outro lado, ela queria impedir que a humanidade resvalasse por abismo da decadência completa. E que nós estamos vendo isto hoje. É uma questão óbvia que as pessoas, de um modo geral, estão perdendo a sua cultura cristã, ou melhor dizendo, sua cultura católica, porque a cultura mais elevada que tem é a cultura católica, porque ela é impregnada de Deus, não? Bem, então a intenção de Nossa Senhora, a segunda intenção, foi impedir o reino do demônio. E nós estamos estudando aqui como é que esse reino do demônio está sendo realizado, como é que o demônio está fazendo, e mostrando como a visão do universo, que é o reflexo maior de Deus, é a criação, e o homem compreende a Deus, compreendendo a criação, analisando, contemplando a criação, assim como eu compreendo a mentalidade de um artista, vendo as suas obras de arte, ouvindo suas músicas, eu vou criando, formando a ideia a respeito dele. Assim, de Deus é a mesma coisa. O homem foi feito para contemplar a Deus no universo. Então, olhando para o universo, ele vai compreender as qualidades de Deus no universo. Bom, e nós já falamos sobre isso nas reuniões anteriores. Vimos que o universo ele é hierárquico e que Deus fez tudo com hierarquia, fez tudo com desigualdades e fez tudo com harmonia. Ora, onde existe uma igualdade completa, não tem harmonia. Um teclado com uma nota só não dá para fazer música, não é? A harmonia é a combinação de coisas, de sons
de aspectos, de cores, de proporções desiguais. Existem dois tipos de direitos para o gênero humano. Existem os direitos fundamentais, que são aqueles direitos que eles decorrem da natureza humana. E todas as pessoas têm o mesmo direito. Então, por exemplo, o direito à vida, o direito a constituir família, o direito a ter uma vida digna, o direito a um salário justo, que quando é o salário menor, ele deve dar condições àquele que ganha o salário menor de manter a sua família, de ter os gastos que normalmente ele tem dentro do módico da vida dele, mas que ainda lhe seja permitido acumular um tanto. Esse é o salário mínimo ideal que a doutrina católica sempre defendeu. Agora, por outro lado, existem outros direitos que derivam de acidentes, não são direitos essenciais, fundamentais, provenientes da natureza humana, mas são os direitos acidentais. E esses direitos geram desigualdades. Então, por exemplo, um grande jurista, um ministro, uma pessoa com uma colocação na qual ele tem uma grande responsabilidade e as decisões dele pesam em muitos, ele tem direito a um salário bom, superior a um salário de um que, embora seja direito, correto, sempre estamos falando dentro da moralidade católica, ele não tem o grau de responsabilidade que o primeiro tem. Vamos dizer, um professor, ele tem direito ao respeito dos alunos. Ele, na sala de aula, ele deve ser obedecido por todos como uma autoridade, porque ele depende de ter ordem na sala para poder ministrar o curso e fazer com que os alunos compreendam. Nós podemos pegar um monte de outros exemplos que são assim. Então, essa desigualdade, depois nós vamos aprofundar um pouco. Mas a intenção do demônio é exatamente eliminar as desigualdades. E isto que eu vou tratar aqui é uma exposição que o Dr. Plínio fez, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira fez na década de 1960. Não é? E eu denominaria aqui, ainda continuando anterior, o demônio e o igualitarismo. Então, o demônio, ele quer eliminar as belezas, eliminando as desigualdades. Vejam bem como é importante reter isto. Uma das coisas que o demônio tenta fazer para influenciar as almas é apresentar uma visão do universo onde as almas não percebem a variedade e a desigualdade, que são os elementos mais sensíveis que Deus pôs no universo para espelhar sua semelhança. Quer dizer, então existe uma variedade imensa nos seres criados por Deus, e mesmo dentro dos homens, nos povos, existe uma variedade enorme. E isso é um elemento fundamental para que o universo espelhe a Deus. Deus pôs sua semelhança no universo para que as almas se salvassem. Vamos ver por quê. E tirando da retina humana essa imagem, o demônio tira esse bem às almas, facilitando assim a condenação eterna. Ora, isso quer dizer o seguinte, que o homem está no primeiro mandamento. Essa reunião eu faço para os católicos tradicionais, sobretudo, né? Esta compreensão do universo
é fundamental para o homem amar a Deus. Como ele vai amar a Deus sobre todas as coisas, se ele não tem uma compreensão de Deus? Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, o homem, ele, contemplando o universo, analisando o universo, ele vai formando a ideia de Deus. E o amor dele a Deus vai nascendo corretamente com base na contemplação do universo. Pois bem, o demônio, tirando isso, falseando a ideia do universo, ele tira do homem a capacidade de amar a Deus. Quem não vê o universo de maneira hierárquica, e que, aliás, é óbvio, isto existe no universo de uma maneira óbvia, quem não vê não consegue amar a Deus. Por isso, o demônio tenta apresentar o panorama de cultura o mais possível padronizado e igualitário. Se vocês me assistem, pegarem uma foto assim instantânea de um calçadão em Tóquio, de um calçadão em Pequim, de um calçadão na Tailândia, de um calçadão na Alemanha, na Itália, na França, nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer lugar, na Austrália, na América do Sul, em qualquer país, as pessoas hoje estão praticamente iguais. Praticamente vestem as mesmas coisas. Os cartazes de propagandas de bebidas ou de material eletrônico, todos divulgam a mesma coisa. A gente olha os automóveis, são todos iguais em todos os lados. As mesmas marcas, os mesmos modelos, e esses ainda cada um com uma diferença muito diminuída entre um e outro. Ou seja, está saindo um mundo, esse é o mundo igualitário, estão formando um mundo padronizado. Toda forma de variedade no convívio humano, nas instituições, nas leis, nos ambientes, conduz naturalmente para a santificação. Quer dizer, é preciso que haja variedade para as almas compreenderem que ali está a vontade de Deus e elas se santifiquem. Sem isso, elas não se santificam. Eliminando isto, essas diferenças, e estabelecendo a uniformidade, o igualitarismo, extingue-se também a imagem de Deus, conforme eu disse. É intuito do demônio, portanto, fazer com que toda a vida humana seja influenciada por esse princípio de uniformidade, pela visão cultural do universo igualitária padronizada, porque exatamente a variedade e a hierarquia são reflexos de Deus. Isso é algo que São Tomás diz, isso é tirado de São Tomás, e não se diz isto. Não se diz isto na maioria das catequeses, não se diz isso na totalidade, praticamente, dos cursos das escolas, não se diz isso nas faculdades. Não, todo mundo vai sendo conduzido da mesma maneira. Veja bem, pegue, por exemplo, uma coisa que faz parte da desigualdade. Toda pessoa deve realizar aquilo que ela tem capacidade para realizar. E deve ter liberdade para poder desabrochar os seus dotes. Esses dotes vão fazer com que um se destaque pelo lado, vamos dizer, artístico, outro pelo lado técnico, outro pelo lado linguístico, outro pelo lado que quiserem, mas cada um tem um dote de Deus, ou tem um dom de Deus para realizar. E a harmonia desses dons realizados que forma uma maravilha da civilização. E é, sobretudo, a única realmente maravilhosa, que é a civilização católica, como sempre, como existiu
nas melhores épocas da história, conforme confirma o Papa Leão XIII, na Idade Média. Bem, aplicação dos 5 transcendentais do ser. Aqui nós vamos entrar numa esfera um pouco teórica, mas que é fundamental para nós entendermos bem essa matéria. Veja o seguinte, se tomarmos um outro caminho, então, que é o seguinte, é o caminho do que a filosofia denomina transcendentais do ser. Todo ser, pelo simples fato de existir, tem 5 propriedades. Se o demônio chegar a incutir no espírito do homem uma noção completamente deformada dessas 5 propriedades, terá conseguido o último ponto de sua vitória. Então, o demônio precisa fazer com que o homem não compreenda os seres como eles são, mas tenha uma visão deformada dos seres, para ir conquistar as almas dos homens e desviá-los da salvação. Quais são as 5 propriedades? Primeiro, primeira, esse. E-S-S-E-S. Todo ser é uma coisa, é um ser. Por exemplo, um lustre existe, por isso é um ser. Qualquer coisa que exista é um ser. Não há uma coisa que exista e que não seja um ente. Não existe. Unum. U-N-U-M. Unum. Todo ser é uno. Quer dizer, único. Digamos, uma célula. Ela é una. E se ela se dividir, dará origem a 2 seres. Uma laranja é una. Ela pode ter partes que a constituam. Tem gomos. Nos gomos encontramos outras divisões menores. Mas isso tudo tem uma unidade dentro desse ser uno que é a laranja. Verum. V-E-R-U-M. Tem que ser verdadeiro. O ser tem que ser verdadeiro. O que é isto? Ele tem que ter uma harmonia inteira com a ideia que dele tem a inteligência humana. Então, se eu vou e vejo uma poltrona, e eu compreendo que aquilo é uma poltrona, aquilo de fato tem que ser uma poltrona. Não tem sentido se eu confundir uma poltrona com um cachorro, por exemplo. Não tem sentido. Tem que ser verdadeiro. Aquilo é uma poltrona, eu vou e vejo que é uma poltrona, me sento nela e tudo. Né? Depois, bonum, tem que ser bom. Todo ser, enquanto ser é bom. O próprio demônio, que é péssimo, mas ele, enquanto ser, enquanto anjo, enquanto natureza angélica, ele mesmo é bom. É um ser bom desviado. Depois, todo ser tem um aliquid. O que é isso? Ele tem que ser alguma coisa. Então, um ser não pode ser algo descarnado, desdeterminado, mas tem que ser determinado. Tem que ser alguma coisa. Ou ele tem que ser uma laranja, ou uma campainha, ou um anjo, ou um homem, ou uma nuvem. Mas não pode ser um ser que não seja nada. Isso, à medida que a gente vai dizendo, vai anunciando, vai parecendo óbvio. E vai parecendo meio sem sentido ter que dizer isto, porque tudo para nós nos parece evidente. Mas acontece que isso vai sendo deformado nas pessoas. E elas vão perdendo o senso disto. Quando o ser humano, que é o rei da criação, perder a noção dos seres, do ser, ele perde a noção dele mesmo. Ele também perde a noção de Deus. Mas ainda mais, há princípios fundamentais da ação.
E são três os princípios fundamentais da ação. Primeiro, princípio de contradição, pelo qual uma coisa não pode ser e deixar de ser ao mesmo tempo. Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. Inclusive, é uma doidice, a gente não tem nem exemplo para dar. Princípio de causa e efeito. Isso é fundamental. É pelo qual toda causa tem seu efeito. E todo efeito é produzido por uma causa. Só Deus não tem causa, porque ele é a causa de tudo. Deus, se ele tivesse uma causa, a causa seria mais do que ele, e a causa seria Deus. Bom, Deus é causa de tudo, mas não existe ser que não seja efeito de uma causa, certo? E não existe causa que não produza o seu efeito, senão ela não seria causa. Depois tem o princípio da finalidade, pelo qual todo ser tem que ter uma finalidade. Não existe um ser sem finalidade. Bom, o objetivo do demônio é exatamente dar ao homem uma ideia completamente de ponta cabeça de tudo isso e transfigurar essas noções no homem. E ao ponto de dar ao homem uma arte que, tanto quanto possível, negue essas coisas. Quando ele consegue isto, realmente atingiu o seu fim, pois, pelo que o ser tem de mais fundamental, ele viciou essa ideia no homem. Se quiserem, prestem atenção quando andarem, sobretudo por São Paulo, em alguma cidade grande. Existe um tipo de grafite nas paredes que são completamente ilógicos, completamente sem sentido, são completamente sem, vamos dizer, sem proporção, sem harmonia, sem nada. As pessoas veem aquilo e não conseguem entender o unum daquilo, não conseguem ver beleza naquilo, não conseguem. E, no entanto, tem uma confusão posta dentro daquilo, uma espécie de caos posto dentro daquilo, que induz as pessoas a acharem aquilo normal. E isso vai fazendo uma espécie de baldeamento de caos para dentro das pessoas. Ali tem uma deformidade do ser. Em certos grafites, não digo todos, mas tem uma deformidade do ser. Bom, existe um movimento que o Dr. Penho chama, num livro que eu recomendo muito a todos, Revolução e Contra-Revolução, que a livraria Petros divulga, ou editora Petros, não sei. Este livro, então, ele explica bem que nós estamos numa revolução que começou com o protestantismo e que vem descendo cada vez mais, é uma revolução igualitária e que vem quebrando as desigualdades até os nossos dias. Bem, a meta dessa revolução é criar uma situação cultural e humana em que tudo isso esteja completamente subvertido. E eu acho que um exemplo que eu poderia dar, que é esse da grafitagem. Existe muita grafitagem que são completamente desorganizada, desordenada, ilógica, irracional. De que maneira poderíamos encontrar as manifestações disso na cultura moderna? Podia aqui, então, fazer não sei quantas demonstrações disso, mas fico para uma outra conferência que hoje não temos tempo para isso. Deixaremos aqui apenas o princípio e, em sua última parte, que é: o demônio tem como objetivo trabalhar ad maiorem Dei injuriam, quer dizer, trabalhar para a maior injúria contra Deus. Embora ele saiba que nada pode fazer de eficiente nessa direção, que ele jamais atingirá a Deus,
porque não elimina a glória de Deus, ele não consegue fazer isso. De outro lado, ele pode diminuir a glória extrínseca de Deus, levando para o inferno as almas que dariam maior glória a Deus se estivessem no céu. Quer dizer, Deus pode fazer com que a glória que Deus receberia, o demônio pode fazer, porque a glória que Deus receberia das almas que se condenam, ele não as receba. Embora essa glória, Deus ele a reponha pela justiça com a qual ele pune essas almas e pune o próprio demônio. Trabalhando nesse sentido, o que o demônio quer? Ele quer, antes de tudo, falsear no homem a visão do universo como Deus o pôs, para que o homem, nisto, não encontre a sua santificação. Eliminando no homem esta visão do universo, ele consegue seu objetivo, que é perder o homem. Para conseguir isto, tem ele que subverter no homem as noções exatas do ser e seus predicados, e das combinações dos seres em sua variedade e em sua hierarquia. Conseguindo isto, consegue bem seu objetivo. Bem, as faculdades do ser que ele tem que transformar são os transcendentais do ser. Também é bom lembrar os 3 princípios de ação do ser. Bem, a gnose, um subtítulo, polo necessário de conjuração do demônio. Então aqui nós vamos entrar agora para uma outra coisa, um outro aspecto importante, que é a gnose. A gnose é uma doutrina que afirma que um Deus primeiro, que era completamente igualitário, onde o bem era igual ao mal, o certo era igual ao errado, e etc., etc., que um fator de desigualdade interferiu neste ser, que foi o que eles chamam de demiurgo, e que provocou uma explosão neste ser, e as partículas deste ser se espalharam por todos os seres do universo, que estão numa espécie de caminho de retorno ao ser inicial. E cada ser do universo tem dentro de si uma partícula deste ser inicial e está em vias de voltar para ele. Portanto, não é um Deus uno e trino, conforme a doutrina católica sempre ensinou, mas é um Deus que ele está espalhado por toda a natureza. Por isso que existe uma intenção de fazer com que a natureza seja tratada como sendo divina. A natureza, a ideia que tem os mais profundos é de divinizar tudo que existe na natureza. Ora, a natureza não é divina, a natureza não tem partículas divinas, como nem o homem tem partícula divina. São seres distintos, são seres diferentes e que dão glória a Deus pela maneira como estão criados por Deus, e que o homem tem o direito de se servir deles para compreender mais a Deus, para amar mais a Deus e assim se unir a Deus. Bom, para estudar o jogo da revolução, é necessário, além de estudar o plano da providência e o papel das forças secretas, estudar o plano do demônio. Em geral, os tratadistas que falam de forças secretas, etc., colocam-se muito devidamente no plano da providência e tratam de estudar por que, dentro do plano da providência, Deus permite tal conspiração, até onde querem chegar, etc. Contudo, eles também tratam de outra questão, mas muito menos profundamente. Aonde o demônio quer chegar quando faz isto? Então é pegar a coisa mais na realidade. Nós devemos perder de vista, não devemos perder de vista que, se bem que o governo de todo o universo e de todos os seres seja de Deus,
Ele quis que os homens fossem livres e deu também uma inteligência e uma vontade aos anjos. E o demônio, apesar de estar precipitado no inferno e condenado às penas eternas, conserva uma inteligência angélica e é um ser dotado de vontade. Então, é o caso de indagar com os dados intelectuais que temos. Por que quer ele fazer tal conjuração? Em primeiro lugar, o que ele vê, e em segundo lugar, o que ele quer, o que o move a fazer toda essa conjuração. Então, rapidamente, por que o demônio quer fazer tudo isto? Onde é que o demônio quer chegar? O estudo desta questão é muito importante para nós. Principalmente se poderia afirmar que, se afinal de contas o demônio é o elemento motor da conjuração, é da maior importância sabermos para onde esse motor se dirige, para sabermos onde a conjuração vai dar. Isto é sobretudo importante para compreendermos bem que a gnose, entendido o termo no sentido em que deve ser entendido, é o polo, por assim dizer, necessário para onde tende e tem que tender a conjuração do demônio, e que ele, por uma decorrência lógica e inelutável das circunstâncias nas quais se encontra, de fato tem de querer uma humanidade gnóstica. Não interessa tanto a ele que a humanidade caia numa heresia qualquer, mas que a humanidade caia na heresia gnóstica. Então, o que é isto? É que o homem ele modifica completamente a partir do momento em que ele julga que ele é uma partícula junto com todos os outros que têm as partículas iguais a ele e que os seres todos têm partículas iguais a ele. Então, aquele Deus que ele deveria admirar, contemplar, amar, servir, esse Deus está dividido em tudo aquilo que existe, está esfarelado em tudo aquilo que existe. Ora, então o homem não tem muito como chegar até Deus. Vamos em frente. Naturalmente, para compreendermos bem isto, temos que nos colocar diante de uma preliminar. O demônio é um anjo mau e derrotado, vivendo numa situação sumamente contraditória consigo mesmo. Ele é a contradição, o fracasso e a derrota. É o esmagado. Foi precipitado por Deus do alto do seu trono até o fundo do inferno. Continuou a existir, mas a sua primeira contradição é esta. Ele sabe que Deus é Deus, digno de toda homenagem e adoração, mas não quer prestar-lhe sua homenagem, pois é levado por um amor desregrado de si mesmo. Então, ainda que Deus lhe permitisse adorá-lo, ele não quereria. É verdade que Deus não permite, mas, por sua vez, ele não quer adorar a Deus. Está no inferno por livre e espontânea vontade, porque não quer aceitar uma realidade que lhe entra pelos poros, antropoficamente falando, porque o demônio não tem poros. Né? Ora, um ser assim está como que retorcido, está desviado daquilo que é o seu fim reto e verdadeiro, e voltado para uma coisa que ele sabe não ser seu fim. Ele sabe que aquilo não é direito, que ele não merece aquela adoração de si mesmo, mas ele quer aquilo porque quer. Percebe-se, portanto, uma formidável contradição dentro do demônio. Isso é muito importante, nós católicos compreendermos, temos isso muito presente. Bem, é em função dessa situação contraditória que devemos procurar uma explicação para o plano que o demônio tem em relação a todo o movimento conspiratório do universo. E isso que Nossa Senhora veio tentar impedir. Por que um ser colocado naquela situação contraditória deseja fazer disseminar toda essa heresia? E como é que se liga o desejo dele de executar todo o seu plano
em função da profunda contradição em que ele está? Veja a resposta. Para compreendermos bem isso, devemos começar lembrando-nos de que o demônio sabe perfeitamente que tudo quanto ele faça, em última análise, redunda na glória de Deus. E que, na partida em que ele joga contra Deus, ele é o eterno derrotado. Quer dizer, ele vai perder em qualquer hipótese. Ele é incapaz de um pensamento, de uma volição, quer dizer, um ato de vontade, de uma ação cujo efeito não redunde, de modo direto ou indireto, na glória de Deus. É o caso, então, de perguntar: se ele se move por ódio a Deus, e ele é incapaz de se mover a não ser por ódio a Deus, não agiria mais inteligentemente mantendo-se numa perpétua inação, numa perpétua imobilidade? Essa perpétua imobilidade não seria um meio mais eficaz de diminuir a glória de Deus? Como é que se explica que ele entenda estar trabalhando contra a glória de Deus por meio desse plano conspiratório? Essa é uma pergunta que nós vamos responder na próxima exposição, tratando da seguinte questão. Eu enuncio aqui, já para os que fizerem a dedicação, tiver a generosidade de ouvir. Na próxima, nós vamos tratar os sonhos de olhos abertos. Como isso tudo vai explicando o rumo que o mundo foi tomando depois de Fátima, tendo recusado Fátima. Não todos, absolutamente, mas a maioria do mundo tomou o caminho da recusa de Fátima. Isso nós não podemos deixar de avaliar. Até lá.